O grande problema das pessoas é que elas estão tão aferradas a seus próprios planos, a seus próprios sonhos, que elas não permitem que os planos, que os sonhos de Deus para ela se realizem. Deus, Ele lhe trago aqui para que Ele pueda cumprir os planos que Ele tem para a sua vida. Porque Deus tem planos. Deus tem propósitos, projetos. E Ele quer incluir-me nesses projetos, nesses planos dEle. Mas como que Ele poderá realizar em mim esses planos se eu estou agarrado a los meus? Se eu considero os meus mais importantes que os dele? Se eu considero os meus maiores que os dele? Por isso que há tantas pessoas na igreja, há tantos e tantos e tantos e tantos anos, que elas vivem com migalhas. Elas vivem com migalhas. É como Jesus, ele digo, não está bem tomar o pão de los higos e echarlo a quem? A los perrillos. E lá a mulher digo, mas Senhor, os perrillos também comem de las migalhas. Mas por que ela digo isso? Porque ela não era da nação Israel. Ela sabia que não tinha o direito. Mas o pão é para quem? Para os higos. E Deus lhe quer dar o pão, mas você quer quedar-se com as migalhas. Deus, Ele quer fazer em você algo grandioso, mas você está preso a algo tão pequeno. Disse assim, ó: depois de estas coisas, a palavra do Senhor vino a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou tu escudo e tu grandíssimo galardão. E Abraão digo: Senhor Deus, que me darás? Posto que eu estou sem hijos, e el herdeiro de minha casa é Eliezer, de Damasco. E digo mais a Abraão: e aqui não me has dado descendência, e uno nascido em minha casa és que? Então, Abraão, mira-me a mim, por favor, mira-me a mim. Então, Abraão, ele estava indignado. Ele estava indignado, por que motivo? Ele cada vez se fazia mais rico. Cada vez ele conquistava mais. Mas também cada vez ele estava quedando mais viejo. Então, quando Deus hizo essa promessa, ele não entendeu. Ele não compreendeu o que Deus lhe estava dizendo. Porque Deus não estava falando para ele de dar-lhe uma bendição. Porque ele já tinha tudo, materialmente falando. Deus não estava falando isso, mas ele não compreendeu. Tamanha era a angústia de Abraão, que ele não estava compreendendo. Que Deus não estava prometendo uma bendição, mas Deus estava prometendo dar-se a ele. Por isso ele digo: eu sou tu escudo, tu grandíssimo galardão. Ou seja, Deus estava dizendo que ele era todo o que Abraão necessitava. Ele era todo o que Abraão necessitava. Mas Abraão não entendeu. E como ele não entendeu, então ele estava indignado. E ele digo: mas que tu me darás? Que me darás? Se tu não me das nem sequer um hijo, tu não me has dado hijo, de que me sirve? Mais bendições, mais promessas, se eu não tenho el hijo. Porque em el conceito de Abraão, o mais importante para ele era ter um hijo. Na cabeça de Abraão era isso. O mais importante é um hijo. Ele não estava compreendendo. Como há muitas pessoas na igreja que elas não compreendem
elas não compreendem o que realmente é o mais importante para elas. Porque como elas estão tão presas a seu mundo de limitações, então ela pensa que o mais importante para ela é ter tal coisa. Ela pensa assim: se eu logro tal coisa, se meu marido regressa, me la hice. Está compreendendo? Se meu filho sai da droga, serei a mulher mais feliz. Se eu pago essa deuda, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. Ou seja, a persona, ela se hace ilusões. Porque ela pensa que as coisas ou personas poderão trazer o que ela realmente necessita. E não trairão. Quando nós outros hablamos, Ele é Espírito Santo, és a coisa mais importante para você, és o que lhe hará feliz, és o que lhe vai completar, és o que lhe hará ser uma nova criatura, és o que vai transformar sua vida. Quando hablamos isso, a pessoa parece que ela está anestesiada, porque ela não consegue entender que a coisa mais importante que pode acontecer em ela é o Espírito Santo entrar em sua vida. E por isso que Abraão, ele não estava compreendendo. A indignação dele era justa, porque ele queria um filho, porque para ele o filho era a garantia, em sua mentalidade, de sua posteridade. Mas Deus estava falando para ele: Abraão, não és o filho, Abraão, sou eu. Eu sou o que tu necessitas. Se tu me tienes, lo tienes todo. Porque pensa, Senhor, Senhora, se Deus lhe dá o Espírito Santo, que és do que Ele lhe vai negar? Se Ele lhe deu o mais precioso, se Ele lhe deu a coisa mais gloriosa, como que Ele lhe vai negar uma bendição? Porque Ele já lhe deu todo. Ele já lhe deu seu próprio Espírito. Ele cedeu. Ele cedeu. E é isso que Deus quer fazer em sua vida. Mas é necessário que você entenda. Aí você diz assim: não, bispo, eu entendo. Entende? Então, por que você não coloca todo o que você tem para receber o Espírito Santo? Por que você não sacrifica todo o que você tem para receber o Espírito Santo? Por que você não ocupa toda a sua vida 100%? Eu não vou dar descanso hasta que eu não tenha o Espírito Santo. Eu não quero saber de outra coisa hasta que eu não tenha. Mientras eu não tenha, eu não quero saber de nada. Porque quando a pessoa entende, então ela está disposta a ser o que seja para ter o Espírito Santo. Deus não quer resolver seu problema. Deus, Ele quer cambiar sua história. Por isso Ele lhe trago aqui. Ele só lhe trago aqui porque Ele quer cambiar sua história. Ele não lhe quer dar uma bendição. Ele quer que você seja uma bendição. Amém, gente? Está compreendendo? Sim ou não? E para isso acontecer, só quando o Espírito Santo entra em sua vida. Quando o Espírito Santo entra em sua vida, se acabam suas limitações. Você já não mira mais para seu color, sua idade, seu tamanho, seu peso. Você não mira para nada. Você não necessita de uma bendição. Você necessita do Espírito Santo. Porque és o Espírito Santo que cambiará sua história. Cambia aqui dentro. Quando você recebe o Espírito Santo, sua cabeça cambia. Então, se você não mira mais para nada. O Espírito Santo, ele não deixa a persona, ela quer dar encerrada em seu mundito, em seu... Não, o Espírito Santo cambia aqui dentro. E quando o Espírito Santo cambia a persona, cambia a vida de Édia. E era isso que Deus queria para Abraão. Ele estava pensando em um filho. Mas o pensamento de Deus para ele não era um filho.
O pensamento de Deus para ele era imenso. Era um pensamento que nem ele conseguia imaginar. Aí disse assim, ó. Disse assim. Verso 4. Pero he aqui que a palavra do Senhor vindo a ele dizendo: tu herdeiro não será este, sino que uno que saldrá de tus entranhas, ele será tu herdeiro. E lo llevó fuera, e lhe dijo: mira ahora al cielo, e cuenta las estrellas, se te es possível contá-las. E ele dijo: assim será que. Então Deus, que foi o que ele hizo? Abraão estava pensando em um hijo. Ele estava pensando em algo muito pequeno. Ele estava preso a algo insignificante. Então Deus, quando habló com ele, Deus lo levou fora. Ou seja, lo sacou de su mundo. Quando Deus sacou Abraão de la tienda, Deus estava sacando Abraão de su mundo de limitações, su mundo de medos, su mundo de fracassos, su mundo de frustrações, porque ele era um frustrado. Então Deus, quando lo levou fora de la tienda, era para dizer-lhe: sal de tu mundo e vem ao mío. Não sei se me hago entender. Está claro isso? Deus lo arrastrou. A tradução deste versículo, que lo levou fora, em el original, está dito que Deus lo arrastrou. Deus lo arrastrou fora. É como se Deus lo hubiera tomado del braço e arrastrado a Abraão e dito assim: Abraão, mira aí, mira ao cielo, mira aí, cuenta las estrellas, se te és possível contar. Mira o que Deus quer fazer por você. E você está pensando em ter o quê? Uma bendição. Cabeça dura. Você tem que entender isso. Deus não lhe trago aqui para dar-lhe uma bendição. Ele lhe quer dar o cielo. É isso que ele lhe quer dar. Você está pensando em uns poucos pesos, e Deus lhe quer dar o cielo. Me estou fazendo entender? Então, se Deus estava dizendo a Abraão: sal de tu mundo, Abraão, sal desse mundo pequeno que tu está aí, desses pensamentos tão míseros, esses pensamentos tão limitados, porque eu te quero dar isso aqui, Abraão. Mira, aqui, ó. Então Deus, ele queria mostrar para Abraão o tamanho dele. Mira meu tamanho, Abraão. Mira o que eu hago. Então, não se apegue a seus planos. Cambie seus planos por los planos de quem? Mira aí. Foi isso que Deus mostrou para Abraão. Mas Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que o olho humano não é capaz de ver o tamanho do cielo. O cielo é infinito. Você vê que o homem, com toda a ciência, não consegue chegar ao final. Porque não tem final. Porque és como Deus, és infinito. Então, o que Deus quer fazer em sua vida não é nada limitado, não é nada pequeno. O que Deus quer fazer em sua vida é grande. Mas é necessário que você esteja disposto a sacrificar seus sonhos por los de Ele.
usted tem que sacrificar sua vida para que você receba o Espírito Santo. Os pastores que serão consagrados, por favor, subam no altar com suas esposas. E hoje nós outros vamos consagrar a esses pastores com suas esposas, porque eles têm mais de 10 anos de ministério. Eles estavam como pastores, pelo sim ser consagrados a pastores. Eles exerciam a função de pastores, mas sem ter a consagração. E durante esses mais de 10 anos de ministério, eles passaram por muitas coisas. Eles enfrentaram muitas coisas. Todos eles têm uma história. Todos eles passaram por situações difíceis. Todos eles passaram por humilhações. Todos eles sofreram injustiças. Mesmo dentro da obra. Mesmo dentro da obra. E Deus permite que nós outros passemos situações assim, porque isso nos hará crescer, nos hará madurar, nos hará ser mais fortes. É parte de nossa vida, é parte de nossa fé. Cada um de eles tem uma história. Cada um de eles viveram experiências dolorosas. Mas eles se han mantenido fiéis. Fiéis a Deus, fiéis a sua esposa, a seu marido, fiéis à igreja, fiéis à disciplina da igreja. E por isso hoje Deus está dando para eles esse favor, essa graça de derramar sobre eles mais unção para que eles possam servir mais a ustedes. Amém? Porque quando Deus nos dá essa unção de pastores, não é para que nós outros seamos mais alguma coisa, não. Ao contrário, nós outros nos vamos sendo mais servos. Mais servos. Então, essa unção que eles vão receber aqui hoje, é para que eles possam servir mais a ustedes, para que eles possam lutar mais por ustedes. Amém, gente? Na Bíblia, o apóstolo Pablo, quando habla de los pastores, ele disse assim: se alguno aspira ao cargo de obispo ou pastor, buena obra deseja ser. Você que é jovem, que está aqui, se você deseja ser um pastor, é uma boa obra. Você está elegendo a coisa mais importante do mundo, porque nadie é mais importante que um homem de Deus. Nadie. Não há cargo mais importante que o cargo de um servo de Deus. Não há presidente, não há ministro, não há político, não há nada se compara a ser um servo de Deus. Porque eles servem a si mesmos, a seus interesses. Nós outros servimos ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso. Amém, gente? Ao Deus de Abraão. Então ele disse: se alguno aspira ao cargo de obispo ou pastor, boa obra deseja ser. Um obispo deve ser, pois, irreprochável, marido de uma sola mulher, sóbrio, prudente, de conduta intachable, hospitalário, apto para ensinar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, não avaricioso. Todos eles foram aprovados por um corpo de pastores da igreja. Antes deles chegar aqui, nós outros apresentamos eles a todos os pastores da igreja, para ver se alguém tinha alguma coisa
contra eles, para que eles não pudessem ser consagrados. Mas ante o corpo de pastores, a conduta de eles foi considerada intachable, irreprochable. São maridos de uma sola mulher, não são homens dados ao vino, não são homens gananciosos. Nós outros não servimos a Deus por ganância, por dinheiro, não, para nada. Os te hace sus ofrendas, os te hace sus dízimos, os te hace sus sacrifícios, isso não entra en el bolsillo de los pastores, para nada. A vida do pastor não vai melhorar ou empeorar se você dá ou deixa de dar, porque nós outros não trabalhamos por isso. Amém, gente? Nós outros servimos a nosso Senhor por lo que Ele hizo por nós outros, porque Ele nos salvou em primeiro lugar, e por isso que temos o prazer de colocar toda a nossa vida ao serviço de Ele, para servi-lo. Não hacemos por ganância, não, para nada. Não temos nada, nenhum de eles tem nada, porque o pastor da igreja universal, ele é o próprio sacrifício. A vida de ele é o sacrifício. Ele vive para servir ao Senhor Jesus Cristo. Ele não vive mais para ele. Eles não vivem para eles. Todos eles foram colocados em la obra, jovens. Todos eles deram a juventude em la obra. Eles deram a juventude, gastaram toda a juventude de eles servindo a Deus. Muitos entraram na obra com 15 anos, 16, 17 anos, e gastaram toda a vida de eles, a juventude deles servindo a Deus, e vão hasta la vejez, hasta morir, porque essa é a vida do pastor da Igreja Universal. A vida de ele é para sacrificar, solo para isso, para servir ao Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Por isso que eles hoje serão consagrados, para que eles sirvam mais, e para que os tedes que estão aí, aqui, aqueles que me estão vendo de suas respectivas igrejas, eles vão levar muito mais bendições para os tedes em nome de Jesus. Amém? Então, coloquem-se todos de pé, vamos consagrá-los, por favor, e os tedes se põem de rodillas. Graças a Deus. Nosso Deus, nosso Senhor, para nós outros és um dia glorioso, porque são mais homens ungidos, mais homens que vão servir ao Senhor nosso Deus, que vão ser instrumentos para ti. Eles, ó Deus, cambiaram os planos de eles por os túdios. Ó, meu Senhor, quando este aceite toque na cabeça deste homem, desta mulher, que eles recebam, ó Deus, a unção para salvar mais pessoas, para ajudar a tu povo, para destronar a Satanás, para servir aún mais a ti, Jesus, porque é isso que tu Espírito nos dá, mais unção para servir. Que este aceite, ó Deus, seja tu Espírito, ele mesmo que tomou possessão de Davi e lo hizo um grande guerreiro. Nós outros consagramos a cada um de eles a ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja consagrado. Nós outros consagramos, seja consagrada, seja consagrado ao santo ministério, seja consagrado, aquele Espírito Santo
use essa vida com glória, com grandeza, que ellos, ó Deus, sejam uma bendição em tu reino. Nós outros consagramos, ó Deus, e no nome de nosso Senhor, de nosso Salvador, de nosso único Deus e Senhor. Aleluia. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser. Quien ve al hombre de Dios hablar palabras de amor, no puede imaginar las luchas que ya enfrentó, mientras él sigue hablando de cosas que Dios le enseñó. Queda escondido en el pecho todo lo que padeció. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser. El hombre de Dios sigue hablando, hablando sin parar, aunque muchos deseen que deje de predicar. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser. Hombre de Dios. Graças a Deus. Podem colocar-se de pé. Graças a Deus. Já estão consagrados. E a hora vão ser mais usados. É para servir mais ao propósito e ao projeto que Deus tem. Que a vida de ustedes seja uma bendição. Que o mesmo Deus que me ha guardado, me ha protegido e me ha guiado, les guie em nome de Jesus. E como homens de Deus, você necessita da espada, né? Então se dá para eles. Essa é a Bíblia que você agora vai andar armado com ela. Os obispos, por favor, pode entregar aí, os obispos. Entregue aí. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser.
llora también en las horas difíciles, como cualquier otro ser. Quien ve al hombre de Dios hablar palabras de amor, no puede imaginar las luchas que ella enfrentó, mientras él sigue hablando de cosas que Dios le enseñó. Queda escondido en el pecho todo lo que padeció. Hombre de Dios, llora también en las horas difíciles, como cualquier otro Graças a Deus. ser. Nos dá muita alegria de fazer isso. Amém, gente? É uma alegria para nós outros. E vamos consagrar mais.